Lucas, capítulo 21, versos de 5 a 19. Leamos os versos de número 5 e 6, a uma só voz. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e dádias. Então disse Jesus: vede essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Muito bem. Queridos, os discípulos, a igreja pode assentar-se, os discípulos estão maravilhados. Eles olham para o templo com aquela sensação de que daqui a pouco eles estarão lá dentro trabalhando. Eles olham para o templo sabendo que Jesus é o Messias. E conforme as profecias do Antigo Testamento, ele restabeleceria o seu trono em Israel. É o filho de Davi, é a continuação de uma ascensão davídica em termos de poder militar, poder financeiro e poder diplomático. É a primeira vez que Israel tem isso, é com o rei Davi. Então eles olham para o templo e eles, acredito eu que a maioria numa ingenuidade enorme. O texto diz, falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e dádivas. Eles falam isso para quem? Para Deus, que é dono do ouro e da prata. E eles recebem de Jesus um posicionamento. Vedes essas coisas, dias virão que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Gente, se eles achavam que trabalhariam naquele templo, se eles achavam que ali seria a sede da ascensão do Messias, o próprio Messias diz agora o quê? Isso aí vai cair e não vai ficar nada. Algumas lições nós vamos tirar desse texto nesta manhã, mas o verso de número 19, ele é fundamental para que nós entendamos todo o contexto desse texto. Verso de número 19 de Lucas 21, capítulo 5. Leamos. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Vocês se lembram de um filme? Esqueci o nome dele agora. Eu estou perguntando se vocês lembram, mas eu mesmo não lembro. Onde... Busca Implacável? Não sei. Acho que são 3 ou 4 filmes, que todo filme, o enredo, algum parente do personagem principal é raptado. E aí ele tem que sair do país dele, ir para esse outro país e descobrir onde é que está o parente. No último, acho que são ele e a esposa que são raptados. Aí a filha que tem que correr atrás deles. Esse filme, o número 1, o primeiro, ele foi uma coisa assim inédita, porque pela primeira vez você tem uma menina escondida debaixo da cama, assaltantes, sequestradores, aliás, entrando no quarto, na casa, ela pega um celular, fala para o pai o que está acontecendo, o pai manda ela ficar debaixo da cama e a primeira coisa que ele diz, filha, você será sequestrada. Por isso, eu preciso que você deixe o telefone ao máximo próximo de você, para eu ouvir tudo. Porque ele sabia que qualquer coisa iria ajudá-lo no processo de salvar a filha. O Evangelho é assim. Jesus chega para os seus discípulos, que estão maravilhados com o templo, e o que ele diz? Isso vai ser destruído. Talvez, nessa manhã, você esteja experimentando um momento maravilhoso de vida, mas o Evangelho lhe chama a ordem. Aproveite, porque a vida é feita de momentos. Tem momentos maravilhosos, enebriantes, fantásticos, momentos que são tão bons que quando a gente tira férias, a gente nem vai para a igreja, né? De tão sublime que é o momento, afinal de contas, estou em outra cidade, não preciso ir na igreja. Mas está curtindo a cidade, o turismo, isso é maravilhoso, a vida é feita de momentos. Mas há momentos que a vida nos traz
onde o Evangelho nos diz que não ficará pedra sobre pedra. Palavra do Senhor, ao longo do texto, o Senhor Jesus, ele nos orienta como passar por tempos assim na nossa vida. Versos de 5 a 11, diz assim a palavra do Senhor, leiamos a uma só voz. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, vedes essas coisas, dias virão que não pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando os ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Meu irmão e minha irmã, num passeio turístico, eles olham o templo e dizem, não tem obra mais linda do que essa aqui. E Jesus diz, isso não vai ficar nada, isso vai cair. E ele ainda começa a dizer o que vai acontecer ao longo do tempo. E é uma das raras vezes onde eles perguntam, quando vai acontecer isso? Como é que a gente vai saber que é o que já está acontecendo? E Jesus vai dando as características de tudo aquilo que vai acontecer, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes, terrores. Em outras palavras, nesta manhã nós temos ciência, que pode ser, já que a vida é feita de momentos, pode ser que em um momento da vida nós experimentemos isso aqui. E nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, acima de tudo, não podemos nos esconder sobre uma capa, sabe aquela capa que as pessoas muitas vezes utilizam? Deus é nosso refúgio e segurança, socorro bem presente em todas as horas. Então, com isso eu vou ficar tranquilo? Não. Fique tranquilo sabendo que Jesus já disse que no mundo tereis aflições. Ainda, a palavra do Senhor, um detalhe curioso, quando nós vemos Paulo chegando até os apóstolos, dizendo ser um igual e contando sua conversão, você tem uma resistência por parte dos apóstolos. E, como sempre, a gente estigmatiza quem pensa diferente, achando que é do eixo do mal. Não, os discípulos estão cumprindo isso aqui que Jesus falou. Verso de número... cadê? Aqui, verso de número 8. Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também, chegou a hora. Jesus diz, não os... Aí passa-se o tempo, chega Paulo, que antigamente se chamava Saulo, e diz o quê? Eu encontrei Jesus na estrada para Damasco. Os discípulos, o homem não falou, rapaz. Não é batata. Eu encontrei Jesus na estrada para Damasco. Ele disse para eu ser apóstolo, ser igual a vocês. Nós somos iguais. E os 11 olham para Paulo. Nós somos iguais? 3 anos o que a gente passou? Tu chega agora é igual? E o mestre ainda diz, se disser ele aquilo lá, chegou a hora, não siga. Por isso que os apóstolos não seguem no primeiro momento Paulo. Deu para entender, queridos? Não é porque eles eram judeus maldosos, que não tem nada a ver.
Que coisa boa que eles cumpriram o texto. E o próprio tempo mostrou a vocação de Paulo foi dada por Deus. A palavra do Senhor ainda nos ensina nessa manhã, verso de número 12. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos aonde? Pô, mas não está errado isso não, gente? Não está errado isso não? A sinagoga não é o local da religiosidade? Não é o local da espiritualidade? E Jesus diz que nessa perseguição vão lançar as pessoas aonde? Nas sinagogas. Então eles deveriam ficar tranquilos, que afinal de contas eles estão cumprindo a vontade de Deus. Mas o texto ainda diz, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto acontecerá por quê? Porque Deus não é refúgio e fortaleza? Deus não é segurança? Deus não é rochedo em toda a tribulação? Não. Verso de número 13. E isto vos acontecerá para que deis o quê? Tem muito crente que não sabe dar testemunho. Sabe por quê? Tem muito crente que muitas vezes pensa o seguinte: estou doente, se o pessoal do trabalho souber que eu estou doente, o que eles vão achar da minha fé? Eu sempre digo que Deus é bom, cura todo mundo, faz e acontece, mas eu que falo isso estou doente. Estou com um diagnóstico até ruim. E o que nós fazemos? Muitas vezes, ocultamos. Achando que estamos preservando a imagem que as pessoas têm de Deus. Quando, na verdade, é o contrário. Tribulação, no verso de número 13, isto vos acontecerá para que deis testemunho. Você vai ser levado para a sinagoga. O grupo religioso é o que já sentencia, e tu já vai direto para a cadeia, não passa nem pelo Estado. Vocês ainda serão levados como peças de demonstração à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para quê? Para que deis testemunho. O seu sofrimento não é inimigo da sua fé, ao contrário. As pessoas têm que olhar para você e dizer, meu Deus, existe um Deus realmente, porque essa pessoa, no estado em que está, nas circunstâncias que está, ela permanece testemunhando, ela permanece nédia. Certa vez um amigo, pastor, divorciou-se, sentamos para conversar, e ele disse para mim o seguinte: Anderson, meu ministério está acabado. Falei, por quê? Eu me divorciei. Não foi um divórcio amigável, mas meu ministério está acabado. E eu, na época, era novo, eu devia ter uns 26 anos por aí. Por aí. Já tem 20 anos isso. E eu ouvi ele falar aquilo e começar a chorar no restaurante. E eu me lembro de dizer para ele, olha, eu não invejo a sua experiência, eu invejo o seu conhecimento do assunto. E ele parou e falou, não entendi. Eu falei, eu explico. Se eu disser que invejo a sua experiência, significa dizer que eu quero me separar também. Mas não é isso. Mas o conhecimento que você tem como homem de Deus de uma situação de divórcio, de separação, eu queria ter esse conhecimento. Sabe por quê? Porque enquanto eu sou novinho, recém-casado, as pessoas acham que eu não sei muito da vida. E é verdade. Mas você tem todo um testemunho para dar para um monte de crente que está arrebentado por aí por causa de relacionamentos. E você está querendo enterrar seu ministério aqui na minha frente. Na minha frente, não. No teu presbitério fica à vontade, mas aqui, não. Há pessoas que precisam ouvir seu testemunho. Há pessoas que precisam ouvir sua perseverança, sua garra, sua fé, em meio às tribulações. Isso é dar testemunho. É o que Jesus diz. Tudo isso vai acontecer para que vocês testemunhem. A palavra do Senhor,
ainda nesses versos, a palavra do Senhor ainda diz, verso de número 15, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Queridos, a potência para resistir não vem da força interior do indivíduo, mas de uma capacitação divina. Você acha que você nessa manhã está de pé porque tu é muito bom? Você está de pé porque, graças a Deus, você entrou no aplicativo hoje, 6 horas da manhã, viu o saldo na sua conta, e você, ufa, dá para ir para a rua. Olhou lá seus investimentos, e está rendendo mais que esperado, mantém. A palavra do Senhor diz, no verso de número 15, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos o quê? Queridos, quem nos sustenta é o Senhor. E a capacitação divina que Deus dá é que transforma a nossa vontade em potência. É Deus que está te trazendo aqui, meu irmão e minha irmã. É Deus que está falando ao seu coração. Não é apenas o estudo aplicado da palavra com base na nossa fé reformada, mas é o testemunho do Espírito que testifica o que diz o texto. A capacitação, vocês vão ser entregues à religião, de lá vocês já vão direto para a cadeia, vão servir de demonstração de circo para reis e governadores. Mas isso vai acontecer para que deis testemunhos. Assentai, pois, em vosso coração, verso 14, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Queridos, a capacitação vem de Deus. Você está passando por alguma tribulação gigantesca? Ora, somos 2, no mínimo. Mas a palavra do Senhor diz, nessa manhã, é o Senhor que coloca a sabedoria. É o Senhor que nos dá a boca. É o Senhor que faz com que nós mostremos o nosso ponto de vista acerca da nossa vida. Mas, filho, se você estiver de antemão já submisso, se sentindo subjugado, acabado e derrotado, desculpa, nem Deus te levanta. E tem infinitos exemplos na Bíblia assim. Porque é necessário que o indivíduo tenha a convicção de que se Deus disse que vai fazer, Ele fará. Então o indivíduo dá o seu passo natural de fé. E é através da fé ele percebe como Deus está trabalhando em sua vida. Ainda um terceiro e último ponto, verso de número 19, que é o centro do nosso tema nessa manhã. Leamos todos. É na vossa perseverança que ganhareis. Está errado, pastor. Está errado. Não é perseverança que faz a gente ganhar a alma, não. Que faz ganhar a alma é a graça. Foi antes da fundação do mundo. A palavra do Senhor diz. É verdade. Mas fica difícil dizer que Jesus errou, né? Alguém vai corrigir Jesus? Jesus, o senhor falou muito bem, mas só que a gente evoluiu e chegamos à conclusão que não é bem assim. Mas olha o que Jesus diz. Em nada é contrário ao que nós cremos como reformados. É na vossa perseverança, palavra grega hipomoné, que não é apenas uma paciência passiva, mas uma resistência ativa, uma firmeza inabalável. É a vontade de permanecer fiel, não ceder e não se dobrar. É nessa vontade de não ceder, não se dobrar, de se manter firme na sua fé, acreditando que Deus vai fazer e já está fazendo, é a partir dessa perseverança que nós ganhamos o quê? A nossa própria alma. Porque pode não parecer, mas para muitos a alma já foi do corpo faz tempo. Antigamente você perguntava, qual que é o seu nome? Fulano dizia, Senhor fulano de tal. Se você perguntar hoje, qual que é o seu nome?
Eu já tive muitos nomes, atualmente eu respondo por aquele que é acabado, fracassado, abatido, depressivo. O indivíduo alijou sua personalidade e instalou o momento de dificuldade da vida como sendo sua nova identidade. Por isso que Jesus diz, é na perseverança que tu ganha quem? Tu mesmo. Um filósofo uma vez disse, o que não te mata ter... Ele se inspirou em quem para falar isso? É na perseverança que você cresce para dentro de você mesmo. E eu quero lhe fazer uma pergunta nessa manhã. Quanto da sua semana, quanto tempo do seu dia você tira para mudar os pensamentos dos outros? E quanto tempo você tira durante a semana ou seu dia para mudar seus próprios pensamentos? Errado é o outro, né? O outro é que veio do demônio, o outro é que é do diabo, o outro que é opositor, é Satanás. Errado é o outro. Mas a palavra do Senhor, Jesus diz, é na vossa perseverança, é através da vontade de permanecer firme que você conquista você mesmo, você ganha a tua alma. O corpo volta ao pó. A alma é a sede da razão, da consciência, por isso que o corpo, quando o indivíduo está inconsciente, em coma induzido, não retorna mais, morte cerebral, o que as pessoas dizem? Ele já não está mais ali, é só o corpo, porque a alma dissipou-se. E o Espírito, Deus soprou e Deus chama para si porque ele pertence. De tal modo, queridos, a nossa certeza da salvação, claro que ela é individual, a nossa certeza da salvação pela palavra do Senhor é clara. Só que nessa vida, é na perseverança que tu ganha a tua alma. Quão lindos são os documentários. Documentário é sempre a mesma coisa, né? Infância difícil, sofrida, oportunidade de trabalhar, surgiu uma coincidência, começa a empreender na sua área, chega a um apogeu, é invejado, muda de mentalidade, se torna arrogante, vem a derrocada, o indivíduo cai e depois, já amadurecido, ele retorna para um local maior, mas já cônscio da vida. Por que eles conseguem dar a volta por cima? Porque é na perseverança que se ganha a própria alma. Casamento pode estar difícil. Criação de filhos está dificílima. Relacionamentos familiares são delicadíssimos. Emprego, cada dia, é uma selva. E sabe o que a palavra do Senhor diz para você nessa manhã? Persevere. Porque tem algo muito importante para você ganhar, que se chama tu mesmo. Lembra de você, meu irmão, há 5, 10 anos atrás, minha irmã? Lembra da sua coragem, da sua perseverança, criar filho, casar, marido, tentar se adaptar. E o casal, um trabalha de um lado, outro trabalha de outro, quase não se encontravam no final de semana. Olha para você hoje. Você tem o mesmo brio, a mesma perseverança, o mesmo gás de 5, 10 anos atrás? Sabe por que não? Porque é na perseverança que nós ganhamos a nossa alma. E pode ser que um processo esteja te abatendo tanto, que é natural, que é normal, que você perde o foco de que você tem que ganhar a si mesmo. E você começa a achar que tem que influenciar o outro. Você já viu Jesus chegando diante dos fariseus e dizendo para Deus mudar o pensamento deles? Não. Por quê? Jesus sabe. É na insistência que você conserva, que tu ganha a você mesmo. Nesta manhã, a palavra do Senhor
nos ensina e nos exorta a perseverarmos em todo o tempo. E eu quero, nesse momento, orar com você. Se por um acaso as circunstâncias da vida têm sido totalmente desfavoráveis, delicadas, complicadas, dificílimas, e você percebeu nessa manhã que, sem querer, um processo natural, você se deixou entregar por esse momento de tantas tribulações e turbulências, e se Deus falou com você nessa manhã que está tudo dentro do seu script divino, que isso faz parte da vida, e que o seu foco é você preservar e ganhar a você mesmo. Se você vive esse momento, coloque-se de pé, venha aqui à frente, que nós vamos orar. Gente, tem espaço aqui em cima também, fique à vontade. Pode usar esse espaço aqui todinho. Ah, Tereza, finalmente você perto do púlpito, né? Ah, meu sonho de você dar uma palestra ficou mais próximo agora. Louvado seja Deus. Tudo bem? Podem chegar mais à frente, tem espaço aqui no meio, ó. Louvado seja Deus. Vamos orar, queridos? Graças te rendemos, ó Pai, pela bênção desse dia. A vida traz tantas dificuldades e desafios. Momentos lindos, maravilhosos, de saúde, de prazer, de empreendedorismo, visão. Mas às vezes a vida também nos traz momentos de dor, de incerteza, momentos que nos fazem recolher e nós não percebemos, mas são momentos assim que o Senhor utiliza para que nós aprendamos a dar testemunho. Por isso eu te peço, Senhor, que abençoe teus filhos com toda a boca e sabedoria, para que diante daqueles que lhes cercam possam testemunhar que o momento da vida é de tribulação, mas o Senhor está sempre presente. Também te peço, meu Pai, que retires de teus filhos qualquer pensamento que nuble a mente, a fé, a confiança deles no Senhor. Que teus filhos saiam daqui nesta manhã com a plena convicção e certeza de que o Senhor os ama e olha por eles. E só estão passando pelo que estão passando, porque preciso aprender a dar testemunho diante dessa circunstância. Dá que teus filhos, Senhor, não se percam em si. Pelo contrário, que eles mantenham as suas identidades e tenham a plena convicção de que, pela fé, atravessarão por esses momentos, para que assim, com essa perseverança, salvem a própria alma, tenham a paz de que um dia todos nós morreremos e o Espírito voltará para o Senhor. Abençoa teus filhos com muita luz, com muita sabedoria e muita saúde. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Saudemos-nos uns aos outros, dizendo, sabe o quê? Persevere. Persevere. Louvado seja Deus.